Bem-vindo, bem-vinda ao CXperts Market Data. Esse é o nosso videocast onde a gente fala sobre Customer Experience, troca ideias, recebe convidados super especiais, pessoas do mercado, pessoas da Market Data. E hoje eu estou aqui com dois convidados que são muito importantes para mim, com quem eu trabalho há muito tempo e quem eu admiro pessoalmente, profissionalmente. Ana Pomilho, que é gerente executiva de Analytics da Market Data, e o Murilo, que é o diretor de Analytics da Market Data. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Bia. Obrigada, Bia, pela recepção. O Murilo, todo mundo já conhece, porque ele já se apresentou lá no podcast, na edição 5, quando ainda éramos podcast, agora somos videocast. Você que não viu, veja que é imperdível. Ele fala de análise preditiva na experiência do consumidor, que é muito bacana, mas hoje a gente quer conhecer a Ana. Ana, conta pra gente, qual foi a tua trajetória, como é que você chegou na Market Data, nesse mundo de Analytics? Bom, eu tenho 11 anos de experiência e 11 anos de Market Data, então é fácil de fazer essa conta. Na Market Data, eu estou atuando na área de Analytics desde o primeiro dia, com clientes de segmentos variados e executando análises também de tipos sempre diferentes para atender a demanda de cada um dos nossos clientes. Nasceu na Market Data, praticamente. Sim, sou cria de lá. Olha que coisa boa! Agora, vamos ouvir um pouco da voz da experiência aqui. Murilo, vamos começar essa nossa conversa. Eu queria saber de você a tua opinião sobre o papel dessa área de Analytics dentro do Customer Experience. Como é que tem essa mágica de Analytics dentro desse universo de CX? Bom dia para todo mundo. Obrigado, Bia. Antes de responder, também dizer que é um prazer estar aqui com você. Você sabe que é uma pessoa especial para a gente na Market Data. Todo mundo adora trabalhar com você. A rasgação de seda, gente. Faz rasgação parte. De seda. Eu gostei da voz da experiência, porque é um eufemismo para chamar um pouco de idoso, mas ok, vamos lá. E estar aqui no primeira vez no videocast também é uma experiência diferente para mim, especialmente, nunca participei de um, então legal. Espero que perdoem um pouco de nervosismo, mas estaremos aí. Exatamente. Isso aí, muito legal essa iniciativa. Falando do papel de Analytics, né, nesse mundo em que vivemos, ele ou está caminhando para ser uma peça central do programa de CX que as empresas estão desenvolvendo. Eu digo que ele está caminhando para ser porque envolve muito de maturidade. É uma disciplina mais difícil, mas as pessoas não têm tanta familiaridade com o tema. Então, ela não é hoje ainda como eu acho que vai ocupar essa posição. Claro que ela não é, de longe é a mais importante, mas sem ela não deve dar no futuro para fazer um CX bem feito. Então, o que a gente vê hoje é o caminhar para isso e, claro, tem empresas ainda muito aquém, normal, não tem maturidade de dados, não tem experiência no assunto, então deixam a desejar, mas tem, claro, casos bastante avançados já, empresas que têm essa preocupação há mais tempo e, portanto, já desenvolveram conhecimento suficiente nas técnicas e nas práticas e nas potencialidades de Analytics para implementar essa linha de conhecimento dentro dos seus programas. Então, essa é a situação que eu vejo. Você fala muito de evolução, né? Sim. De uma constante, é um caminhar, né? De acrescentar ali dados, acrescentar inteligência para chegar nesse lugar de uma experiência positiva para o consumidor final. Ana, assim, como você vê a evolução de Analytics dentro das organizações? A gente fala muito, né, da experiência do consumidor, do Customer Experience, mas Analytics é uma disciplina, é um assunto importante na organização como um todo, né? Como você vê essa evolução
esse protagonismo de analytics dentro das organizações? Acho que pegando esse gancho do Murilo, a gente tem inclusive alguns exemplos claros de clientes que a gente atendeu na Market Data, por exemplo, 10 anos atrás, que nos procuraram para desenvolver, por exemplo, um modelo, e quando a gente foi entender com eles em que nível de maturidade eles estavam em relação aos dados, a gente viu que a coisa era muito iniciante ainda, e em vários momentos não foi possível seguir com a sofisticação que a gente queria. E aí, trazendo, né, para um recorte mais atual, tem alguns casos desses mesmos clientes que a gente viu 10 anos depois, com o seu ambiente de dados estruturado, com uma mentalidade bastante diferente em relação a isso. Então, eu realmente preciso ter essas informações organizadas, eu preciso fazer uso delas para conhecer o meu cliente e, a partir disso, desenhar as estratégias que eu vou, de fato, usar. Então, eu vejo que as empresas têm níveis de maturidade diferentes, de fato, mas dá para ver nesse recorte de tempo uma evolução generalizada. E uma outra coisa que eu acho que contribui muito para essa evolução é o desenvolvimento da tecnologia. Então, talvez 10 anos atrás a gente estivesse falando em modelos preditivos que vão me indicar o cliente que tem a maior chance de comprar. E eu ia desenhar estratégias a partir disso. Hoje, a gente consegue tornar isso muito mais complexo. Então, além de qual é o cliente que vai comprar, é o que ele vai comprar, quando ele vai comprar, como eu deveria abordá-lo. Então, isso também traz essa sofisticação, e eu vejo que, junto com o Analytics, o CX vai evoluindo para chegar nessa camada muito mais elaborada. Vocês falaram muito de maturidade, vocês falaram muito de dados, falaram um pouco de cultura, né, das empresas em relação ao Analytics e como aplicar isso na experiência do consumidor. Murilo, como é que você vê esse desafio? Quais são as barreiras para que efetivamente a inteligência, analytics, chegue até a experiência do consumidor, chegue à ponta e esse consumidor perceba efetivamente que essa experiência é positiva e é personalizada? A gente, acho que sempre, nessa conversa, inclusive, vai voltar nesse tema da maturidade com a maturidade, na verdade, a fundação, a base. Para todo o desenvolvimento de qualquer atividade humana, a base tem que estar bem feita. E, como a Ana falou, organização de dados é fundamental. Então, eu nem sei quem nasceu antes, assim, mas dentro da Market Data existem essas duas disciplinas e elas não conseguem viver separadas. Que é, para você tirar uma informação, um saber em cima de um conjunto de dados, o Analytics nada mais é do que você tirar conhecimento de uma maçaroca de informações que você coletou de alguma maneira. Mas essa maçaroca não pode ser tão maçaroca assim. Ela precisa estar com uma estrutura montada para que seja possível você, dali de dentro, tirar essas informações úteis, tirar este conhecimento, esse saber que vai direcionar as suas ações de RM. Então, essa, possivelmente, para mim, é uma das principais barreiras para que hoje a coisa pudesse fluir melhor. É ter uma base... Você pode coletar dados de tudo hoje, é impressionante, sabe? Poderia saber muita coisa, mas você, para saber muita coisa, você precisa estar bem respaldado, bem guardado com as suas informações. Então, esse ainda é hoje, claro, vai mudar rapidamente, mas ainda é hoje uma das principais barreiras que a gente sente. As empresas não têm seus dados, claro, os dados principais têm, mas aquela riqueza maior que é possível, não estão estruturados de uma maneira que facilite ou que pelo menos permita extrair informação mais rica dali de dentro. Então, acho que é o primeiro passo, o fundamento, é construir a base. Talvez tecnologias mais avançadas, como todo dia aparece, até permitam isso. Todo mundo fala de manuseio de bases não estruturadas. E sim, avança. Mas ainda não é tão fácil assim você pegar um negócio todo solto e tirar algo útil dali de dentro. Então, acho que para mim a primeira barreira é essa. E a segunda, talvez a nossa cultura latina, que não tem
não sei, parece que enxerga números com uma restrição maior, o latino, não é que nem o asiático, que número para ele parece que é arroz e feijão, tá ali junto. Para a gente, nossa, não, números, assustador, matemática. Então, esse receio com o saber que está por trás de analytics, médio da população, também dificulta um pouco, assim, ter gente capacitada, interessada em saber como é que funciona a lógica de matemática, estatística e tudo que deriva disso. Então, acho que são as duas principais barreiras que eu vejo hoje. Estruturação de dados e gente habilitada para trabalhar com essa matéria. Ou gente interessada. Eu gostei que você falou, né, de gente interessada em dados, né, de... Talvez eu não tenha a habilidade de aplicar um modelo, uma inteligência estatística, analítica sobre dados, mas se eu tenho interesse de entendê-los, talvez eu busque ajuda, né, de alguém que faça isso por mim. Eu ia só completar, talvez, um terceiro ponto aqui, que eu percebo que às vezes existe uma fragmentação dos times de analytics e técnicos e de dados e que tem mais esse viés, e dos times de negócio que vão definir as estratégias. E com conhecimentos muito diferentes e que às vezes falta essa integração entre eles, né? Para que o time de negócios consiga passar para o time de analytics qual é a sua grande pergunta de negócio a ser respondida e o que precisa ser resolvido enquanto um problema que está sendo enfrentado, e o time de analytics consiga traduzir as suas análises para que o time de negócios entenda, confie naquilo e aí consiga, de fato, colocar alguma coisa na rua. Isso é muito legal que a Ana está falando, e é fundamental mesmo, é realmente talvez tenha até mais falta como eu falei, de pessoas para trabalhar nesse assunto, talvez tenha mais falta ainda desta pessoa que é o link entre a técnica absoluta e o usar o dia a dia prático das ações de marketing. Essa pessoa que joga entre um e outro, talvez nem precisasse existir se os dois conseguissem se comunicar, mas a gente vê no dia a dia que não é tão fácil, parece que falam línguas diferentes. E eu já vi até numa empresa, não vou falar o nome porque eu não sei se eles gostariam, mas achei muito interessante. Tinha um cargo da pessoa que era traduzindo para um português, era o intérprete de dados. O translator, um tradutor. A função o nome do cargo daquele profissional era: eu sou um tradutor de dados. O que você faz? Eu converso com a pessoa que só mexe com dados, converso com a pessoa que só mexe com negócios e faço eles se entenderem. Esse eu achei muito legal. E funciona, e precisa. Não, sem dúvida nenhuma. E isso entre analytics e negócio, entre a equipe de dados e a equipe de negócios, entre a área de desenvolvimento e a área de negócios, porque parece que são seres de outros planetas e que não se falam. Eu acho que essa é uma das vantagens, né, de ter uma equipe como vocês, que são profissionais que transitam entre o negócio e analytics e conseguem fazer isso. Então, facilitam muito a vida de pessoas como eu, que olham para o negócio e olham para a estratégia. Então, contando aqui para o pessoal que está ouvindo e assistindo a gente, para que a gente usa dados? Para que a gente usa analytics, então, nessa experiência? O que tem a ver dados com a experiência do consumidor? Como é que esses dados e analytics contribuem para que haja ações, para que haja iniciativas acionáveis lá na ponta e que o consumidor perceba isso? Ou não perceba, mas sinta, né, essa experiência, né, vivencie essa experiência positiva. Inclusive, eu vou interromper rapidamente. É bom que o consumidor não perceba. Exatamente, né? Que seja fluido. Ele só sinta, como você falou. Perceba. O perceba, às vezes, pode... Opa! Mas onde é que... Peraí, como é que a gente bota dado e analytics nessa receita para garantir que a experiência vai ser positiva lá na frente? Talvez o ponto de partida seja sair dos achismos e dos feelings que permeiam as empresas e várias tomadas de decisão para, de fato, conhecer os clientes
conhecer o seu comportamento, conhecer as suas preferências e, a partir disso, né, conseguir definir estratégias mais corretas. E o conhecer passa pela análise de dados, né? Então, o conhecer vai desde o que a gente costuma chamar de um grande raio-x da base de clientes, quantas pessoas são, onde elas estão, que frequência de compra elas têm, por onde elas compram, qual é o canal, elas falam comigo, elas têm reclamações, o que elas estão dizendo. E partindo dessa camada talvez mais básica em termos de informação, mas sempre muito complexa de desenvolver, e evoluindo para respostas um pouco mais objetivas. Então, será que eu tenho segmentos diferentes de clientes que eu deveria tratar de forma diferente? Porque um tem uma necessidade A e o outro tem uma necessidade B? Quero fazer uma campanha, quero dar um cupom de desconto. Para quem que eu tenho que dar esse cupom de desconto? Porque eu não vou conseguir fazer isso para os meus 10 milhões de clientes que eu tenho à disposição. Então, Analytics vem junto, né, necessariamente com essa camada de dados estruturada que a gente falou no começo, para trazer informações que vão permitir que as empresas conheçam melhor os seus clientes e, com isso, consigam direcionar a atenção ao que é mais crítico ali. Isso que a Ana falou do tirar o achismo é muito legal. É difícil você se desapegar um pouco do que eu acredito que seja realidade para o que os números estão mostrando. Tem sempre que tomar muito cuidado, porque, embora a gente trabalhe com isso e acredite piamente que é uma necessidade de usar e interpretar dados, nem sempre eles dizem tudo. Mas partir disto é muito bom. O começo da sua avaliação do que fazer, do como fazer, que ação, para quem, quando, que horas, incluindo o quê, deveria ser fortemente baseado nesses dados que a Ana colocou, e depois você vem com a sua camada de conhecimento, de negócio que não é dados, de sensibilidade. E já, vou falar jamais, porque eu não sei o futuro tão longe, mas é muito difícil que o ser humano seja superado nisso, nessa capacidade de adicionar o elemento criativo, a magia em cima, mas não pode ser nascido do que eu tenho dentro de mim, do que eu conheço, do que eu acho. Ele precisa ser nascido do dado frio, não. Eu acho que ele tem que ser ao contrário. Ele tem que ser nascido do dado frio. Primeiro você olha aquilo ali e vê isso que está acontecendo. Legal. Dado que está assim, o que o meu conhecimento das ciências humanas, que temos uma expert aqui, que às vezes ela senta do lado de cada mesa para falar isso, agrega neste mundo que os dados me direcionaram. Porque o que é... Eu brinco, né, que Analytics é um nome moderno de estatística, que sempre foi nos 50 anos anteriores. Agora é Analytics, mas tudo bem. Mas o que é isso? É diminuir a sua incerteza. É isso que a gente tenta fazer com os números. Você tem um negócio com milhões de possibilidades na frente, com a exploração de dados, com o uso da estatística, probabilidades, etc., ele tenta reduzir aquelas opções que você tem de milhões para algumas. Mas ele não vai te dar a certeza absoluta de tudo que existe. Aí sim, depois de você ter reduzido, dele ter te mostrado caminhos possíveis, luzes no seu caminho, aí você vem com a sua expertise de ciências humanas, comportamento de consumidor, marketing, publicidade, etc. Uma camada ali. Isso. Agora, Murilo, tem muita gente que assiste a gente, que é gestor de equipe, né, que é o líder, né, de toda uma organização, de todo um time. Como é que a gente faz para que os dados e essa inteligência e essa cultura cheguem ali naquelas equipes? Como sensibilizar cada elemento, cada profissional ali da importância dos dados e saber usar dessa forma que você apresentou? É difícil. É difícil. É uma construção, como todo o resto. Uma iniciativa válida é trazer para a mesa, trazer para participação, desde o começo dos projetos, que a gente está falando de CX, que envolve o entendimento do passo a passo do cliente para melhorar isso. A gente está falando de experiência. Experiências são momentos de interação
do seu cliente com a sua marca para atingir o objetivo dele com a sua marca. Qualquer que seja, uma viagem, um consumo de um produto, o que quer que seja. Mas trazer essas diversas áreas para a discussão disso. Eu vejo dessa maneira. Um sponsor, um patrocinador principal dentro da empresa grande, claro, sempre é importante, mas se quem está na ponta não participou da criação disso, do porquê isso, o que nós queremos com isso, é mais difícil, obviamente, eles se moverem a comprar a ideia. Então, nascer os projetos de desenvolvimento de CX com diversas áreas simultâneas é um primeiro passo. Não resolve só, claro, mas sem isso já vai ser bastante mais difícil. Você falou o Murilo falou sobre essa transição, né, entre o negócio e dados, falou dessa inclusão da equipe desde o começo. A Ana é líder de uma equipe, né, de analytics dentro da Market Data. Como que você lida com isso? Como é que você faz com que a sua equipe não olhe o dado puro, frio, né, e consiga agregar um pouco mais ali dessa visão de negócio, da experiência? Como é que vocês fazem isso hoje dentro da Market Data? Acho que o ponto de partida que a gente tenta fazer sempre é estimular o time a perguntar por quê. Então, recebe uma demanda, às vezes já está tudo muito redondo. Desenvolve uma segmentação XPTO. Por quê? O que a área está esperando com isso? O que estão imaginando? Qual é a hipótese que está por trás disso? Então, isso é uma coisa que a gente percebe que vai fazendo muita diferença no nosso time de cientistas de dados. Quando eles começam a questionar o time de negócios, o cliente, o demandante, enfim, da necessidade daquela análise e de onde querem chegar, isso começa a levar as análises para um outro patamar. E vai para frente facilitar a explicação do que foi desenvolvido tecnicamente para esse time de negócios, porque está muito claro onde isso precisa chegar. E aí a forma provavelmente mais fácil de fazer isso é esse ponto que o Murilo trouxe de trabalhar de maneira conjunta, trazer para a mesa, entender desde os momentos da discussão. Então, né, sempre que a gente vai começar um projeto novo, a gente senta com o cliente, pergunta para ele amplamente sobre o negócio, sobre o momento, sobre os dados, e trazer a pessoa que depois vai pôr a mão na massa desde o início faz muita diferença nessa construção. Agora, a gente fala muito do fator humano, mas tem tecnologia por trás disso, né? Porque o Murilo falou, né? Antigamente chamava estatística e a gente falava de modelos estatísticos. Hoje a gente fala de uma área de analytics que faz algoritmos, usa machine learning e a inteligência artificial que todo mundo hoje fala. Estatística faz isso o quê? Há 100 anos, né? Desde que surge isso. O quanto a tecnologia é importante na construção, no desenvolvimento, na implantação desses algoritmos, mas principalmente pensando na experiência do consumidor, lá na frente, como que essas novas ferramentas de automação de marketing, como é que a inteligência artificial entra e ajuda nessa receita? É fundamental, não tem dúvida de que talvez até as mudanças de nome das coisas estejam carregadas pelo avanço da tecnologia. A tecnologia evolui tanto que você põe um nome diferente, porque realmente parece que é outra técnica que está atrás daquilo. De novo, vou voltar, o fundamento é o mesmo, não são 100 anos, mas uns 60 talvez, não sei. Se bem que tem conhecimentos de Pitágoras, deve ser milênios. Então, essas coisas básicas de matemáticas, claro que não mudam, a estatística em si, não, e são a base e são o fundamento. Mas a capacidade computacional, avançando velozmente, permite muita coisa que acaba parecendo diferente. É a mesma base, mas ela repete tantas vezes uma conta que antes você fazia uma conta
3, 4, 5 vezes para chegar num resultado que você queria, agora você faz milhares, milhões de vezes a conta. Isso permite você... Aquelas milhões de possibilidades que eu falei que sempre existem no mundo e você tem que reduzir. Antes a gente reduzia na mão, porque não ia dar para calcular as milhões, ia nas principais e dentre as principais você punha seu cálculo em cima. Agora você põe o seu cálculo em cima das milhões e, obviamente, você tem resultados diferentes, mais precisos e maiores capacidades, como o que a gente está vendo, o mundo está vendo hoje, né, inteligência artificial. O princípio lá que eles usam é exatamente o mesmo. Então, ele te responder, você conversar com um chat ali, faz uma pergunta, ele te devolve um texto, qual é a probabilidade da próxima palavra, dado uma sequência de palavras que eu fiz, que é uma pergunta, que palavras mais encaixam com aquela? É isso que esse sistema faz. Ele não está pensando numa resposta, isso aqui, filosoficamente. Não é. É matemática pura, só que ele faz bilhões de cálculos para chegar. As melhores palavras que combinam, dado aquelas palavras que estão lá em cima, são essas aqui. E sai uma resposta muito boa. Em muitos casos, nem sempre. Algumas porque vezes. É probabilidade. Então tem a probabilidade dele colocar umas palavrinhas meio erradas ali e fazem muita diferença. Se ele colocar um não, que não deveria, muda completamente a história. Mas são muito avançadas, então a imensa maioria das vezes as respostas são corretas. Então não tem como fugir da tecnologia. A tecnologia muda muito a capacidade de entregar essas soluções, com essas concepções básicas e fundamentais do que a estatística, o analytics consegue fazer para melhorar a experiência do consumidor. Então, sim, temos que usar. E hoje é mais perceptível, assim, eu imagino na automação, assim. As coisas você não precisa mais pôr a mão naquilo, que ele já funciona e te responde e vai dando respostas uma atrás da outra para diversas pessoas simultaneamente. Então, essa é a grande capacidade que estas ferramentas hoje trazem para a gente. Você poder falar mais vezes, mais rápido e mais certeiramente com as pessoas. Acho que esse é o ponto. Eu vi em algum lugar, que eu não vou lembrar onde foi, mas uma definição de que a tecnologia nesses processos é um catalisador. Então, eu gostei disso, assim, né? Que é isso, vai facilitar, vai acelerar o que a Analytics já fazia, mas vai potencializar tudo isso. E acho que só somando aqui também, acho que a questão da personalização tem evoluído muito com essas novas tecnologias. Então, antes a gente não conseguia falar de personalização. Personalização era ter o nome do cliente no e-mail, né? Hoje a gente já fala de coisas muito mais elaboradas do que isso e, de fato, personalizadas para eu falar com cada um dos meus clientes. E no momento em que a gente aplica a inteligência sobre dados, a gente começa a entender comportamentos diferentes e a gente monta uma estratégia, aí eu começo a puxar a sardinha para o meu lado, monta uma estratégia sobre esses segmentos e consegue entregar lá na ponta, né, como a Ana comentou, essa experiência de forma personalizada para o consumidor, ele começa a sentir, a perceber que aquela empresa o conhece, entende as suas preferências, entende os seus hábitos e está trazendo alguma coisa relevante. Então, no meu ponto de vista, com a licença poética de entrar, né, no âmbito de analytics, mas é essa mágica de fazer com que o consumidor se sinta importante, entenda aquela abordagem como sendo relevante. E não precisa nem ser uma abordagem de venda, né? Pode ser uma abordagem de relacionamento, pode ser um serviço, pode ser qualquer tipo de contato que a marca faça com o consumidor. Então, do meu ponto de vista, a Analytics é fundamental para essa diferenciação. E a tecnologia ajuda, inclusive, a hiperpersonalizar. Que antigamente a gente tinha que construir uma comunicação para cada segmento ou para grupos enormes. E hoje a gente consegue fazer regras de conteúdo, de assuntos, de uma forma muito mais rápida, né? O mundo está mudando muito rápido e a gente segue aí nessa velocidade. Para tangibilizar isso que você colocou, porque a gente está falando muito de conceitos e tal, mas acho que é sempre legal trazer para o mundo real. A gente tem um caso muito interessante lá, um dos que eu mais gosto de desenvolvimento,
num caso de companhia aérea, que essa capacidade tecnológica e uso das técnicas tem um sistema que todo dia olha para todos os clientes que eles têm lá dentro e faz um monte de contas, né, que é o que a gente faz, e diz, estes aqui, de toda aquela massa de clientes, são os mais prováveis de quererem pensar em viajar neste mês. Eles vão começar a pensar em viajar esse mês. Essa é a ideia. Então, calcula quem que a gente acha que vai começar a pensar numa viagem esse mês. Você tem, chutar, 10 milhões de pessoas lá, tem esses 500 mil que agora, esse mês, são os mais interessados em viajar. Legal. Então, já separa 500 mil. Esses 500 mil, quando será que ele vai viajar? Porque está pensando agora, mas tem gente que está pensando em viajar agora para a semana que vem, tem gente que está pensando em viajar agora para minhas férias do fim do ano que eu vou com a família. Então, faz uma outra conta para separar. Tá bom, esses 500 mil estão pensando em viajar, e uma parcela dele vai semana que vem, o outro vai um mês que vem, outro vai daqui a 30 dias, 60 dias, outro vai no fim do ano, outro vai no ano que vem. Aí você já separa quando ele quer viajar. E, depois disso, para onde ele vai viajar? Faz outras contas para tentar entender, não só para onde ele já viajou. Tá bom, se eu já viajei para Buenos Aires, você vai me oferecer Buenos Aires? Talvez não faça sentido Buenos Aires, porque eu já fui, eu quero ir para outro lugar. Então, faz um monte de contas, mas talvez eu queira ir para Buenos Aires também, de novo, depende, cada pessoa tem um comportamento. Faz outra série de contas para imaginar, e aquilo que eu falei, reduzir as possibilidades de quais são os locais que parece que essa pessoa vai. Então, você combina esse monte de coisa, todo dia faz isso e chega no fim das contas, diariamente, essa pessoa provavelmente está pensando em viajar, em pensar em programar uma viagem esse mês para julho, indo para Porto Alegre ou Santiago do Chile. Isso é muito legal, isso você separou, assim, cada um vai sair todo dia, cada um vai ter a sua conjuntinho de possibilidades. E aí vem todo o saber daquelas pessoas que vieram para a mesa no começo da conversa, o cara de marketing, o cara de produto, o cara de logística, porque cada um vai ser impactado de uma maneira com isso. E usem essa informação, aí tem outras disciplinas que vão saber usar muito melhor do que a gente isso, que estão lá, são as demais disciplinas do mundo de negócios. Mas é tangível, é prático como você usa dados para tirar alguma coisa boa dos clientes. Só vou fazer um comentário aqui. Quando você fala faz umas contas, não são umas contas, né, gente? São uns algoritmos bem sofisticados e robustos, não é? Faz ali só uma conta. Eu queria, para a gente encerrar a nossa conversa aqui, ouvir um pouquinho de vocês futuros. A gente gosta de uma futurologia aqui. Como é que vocês veem daqui para frente, né? O uso de analytics, as tendências desse setor, que a gente sabe que é fundamental, mas o que vocês têm visto aí como algo aí para os próximos anos? Começo, vou lá, voltando no começo da conversa, o futuro, o novo, o completamente avançado, que ainda não está sendo implementado, sempre muito legal e vamos falar sobre isso, porque é legal aspirar, ter uma direção. Mas ainda tem muito do básico para ser feito. Então, esse é o primeiro recado. Inspire-se no futuro, mas faça direito a primeira etapa, a organização, a limpeza das suas informações, a aplicação de técnicas iniciais, que você já vai ter grandes ganhos. Então, esse é o ponto. O muito para frente, talvez não seja nem também muito para frente, mas o para frente é aquilo que você falou, acho que é o grande ganho, a hiperpersonalização. Isso a Ana também mencionou, mas é a hiperpersonalização mesmo a ponto... O primeiro vai ser a comunicação hiperpersonalizada, não só nome, mas um monte de coisa, mas eu imagino que o desenho de produtos passe a ser hiperpersonalizados também. Então, a gente vai ter que começar a estudar como é que eu crio um produto para aquela pessoa específica, assim. Tem coisas mais fáceis de imaginar, tipo, já estava nesse assunto, mas pacotes turísticos, você combina para cada pessoa elementos distintos. O carro, se é um carro grande, carro pequeno, carro médio, carro individual, carro esportivo, o tipo de hotel, como fica, o horário da viagem, se ele prefere viajar à noite, de manhã, etc. Então, você pode montar pacotes, isso é mais fácil de entender,
Mas talvez você tenha que hiperpersonalizar produtos mais complexos, assim, não sei, se vai hiperpersonalizar uma geladeira, não sei, a geladeira do cara vai ter tamanho, e cada um, a capacidade produtiva vai te permitir, e o conhecimento do consumidor também vai te permitir a customização, a customização, né? A geladeira da Bia tem o freezer em cima, duas portas, uma porta e meia virada assim, sei lá. Então, você saber que a Bia quer um negócio desse e poder oferecer, isso muito para frente, mas eu acho que vai começar a pensar nisso. A capacidade industrial também mudar e juntar com o conhecimento do consumidor para você hiperpersonalizar produtos mesmo. Eu vejo um pouco disso. E acho que é isso em real time, né? Então, hoje a gente ainda está num cenário, na maioria dos casos, que mesmo esse exemplo que a gente estava falando, eu estou olhando sempre a informação do dia anterior para propor uma coisa hoje, de uma campanha que talvez saia semana que vem, enfim. Eu também vejo essa mudança de eu estou navegando no site, dado que eu tive tal comportamento, o algoritmo lá por trás vai rodar e vai falar, não, então dado que a Ana acabou de fazer isso, provavelmente ela quer aquilo. Então, é a personalização do produto ao vivo. Acho que a gente da pode... experiência, né? A personalização da experiência do consumidor vivo. Esse ponto é bem legal mesmo, assim, que a capacidade também, isso tudo é capacidade computacional, tecnologia, etc., permitir você responder muito rapidamente a alguma coisa que acabou de acontecer. Então, a coisa acabou de acontecer, você faz uma série de cálculos para, tá bom, se isso acabou de acontecer, então este é o que eu preciso oferecer em contrapartida, que pode ser um produto, um serviço, uma nova experiência, um pedido de desculpas, um agradecimento. Acabou de acontecer isso. Super obrigado por ter estado com a gente. Não é magia, né? É a combinação de inteligência e tecnologia com um foco ali com na criatividade, com sensibilidade, é juntar essas duas coisas. Com experiência. Isso aí. Gente, bom, eu adoro conversar com esses dois pessoas que para mim são referências, né, dentro da Market Data. Muito obrigada por vocês terem participado aqui. Para mim foi excelente, foi maravilhoso. Para você que ficou com a gente até agora, obrigada pela sua presença. Tem muita coisa vindo por aí, muito episódio bacana. Siga a Market Data nas nossas redes sociais. Obrigada pela presença de vocês. Obrigado, Obrigada, Bia. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.